Hoje nós vamos falar sobre economia de mercado. A gente tem percebido aí o mercado oscilando. Vamos entender o que está acontecendo, porque isso pode ser importante para nós. E vem um especialista para falar contigo aqui. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo aqui no nosso canal 25 de hoje. Tendo a oportunidade de receber aqui o Rodrigo Antunes, meu brother. Rodrigo, obrigado por ter vindo ao café. Eu agradeço, Aguinaldo. É sempre um prazer estar aqui contigo, compartilhando algumas informações com o seu público. Rodrigo, meu companheiro de jornada aí de quanto tempo já, hein? Mais de 10 anos que a gente se conhece, né? Seguramente. Muitas batalhas juntos, muita empreenda. Nós já fizemos muitas ações em conjunto, né, Rodrigo? Sim, muita luta, muito desafio. Deu certo, vencido, né? Alguns tomamos porrada, mas faz parte do aprendizado, né, Aguinaldo? Tá certo, tá certo. Rodrigo Antunes é economista, é um profissional de mercado já bem experiente. Quantos anos já no mercado 25 financeiro? anos de mercado financeiro. De mercado financeiro. Hoje ele é sócio fundador da Japi Capital, aqui em Jundiaí, e o Rodrigo vem hoje para falar com a gente aqui a respeito dessa oscilação de mercado que nós estamos vendo hoje, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar, que é uma pandemia que alguns acham que já falam em pós-pandemia, a gente sabe que a pandemia ainda não acabou, mas que o mercado já começa a entender que ele pode seguir e que alguma coisa vai precisar acontecer depois que tudo isso passar, não é verdade? Perfeito, acho que a pandemia está aí, é algo que veio, balançou o mundo todo, né? A gente aprendeu muitas coisas com a pandemia, o próprio mercado financeiro tem aprendido ainda muitas coisas. Isso é uma crise que veio, vai passar, mas vamos sair de uma maneira diferente dessa crise. A Covid ela deixa sequela naquela pessoa que foi infectada, mas ela vai deixar sequela no mercado também, né? Uma coisa é fato, o mercado financeiro talvez nunca mais seja o mesmo pós-Covid, né? Sem dúvida, eu acho que esse é um tema bem interessante. Eu faço muita analogia com 2008, que foi a crise do subprime nos Estados Unidos, que lá a injeção de dinheiro que o governo fez na economia surtiu efeito e surtiu rápido. Agora a gente vê aí quase 2 anos governos incentivando, botando dinheiro na economia e as coisas ainda estão engatinhando, porque é uma crise sanitária, uma crise de medo, insegurança, né? Então é algo ímpar, como você mesmo disse, e que nós vamos sair, mas vamos sair bem escaldado desse cenário todo. A gente vai sair tendo um aprendizado, né? Agora também, se o governo não tivesse colocado dinheiro na economia, aí também a situação ia ser muito pior. Seria né? pior. Acredito que seria pior, porque foi um momento, principalmente em questão dos lockdowns, né? das situações que as pessoas tinham que ficar em casa. Houve desligamentos, houve desemprego, então essa injeção foi essencial para segurar, dar uma sobrevida aí à economia como um todo. Rodrigo, agora me diz uma coisa, o mercado financeiro é uma coisa totalmente imprevisível, né? Quando você imagina que está tudo bem, que a coisa está melhorando, estoura uma bomba não sei aonde, aí pronto, muda tudo, né? Sim, hoje, nesses 25 anos, a gente conseguiu participar de praticamente todas as crises da economia moderna, né? Desde lá do Plano Real, e a gente percebe que a evolução do mercado financeiro é muito salutar para todo o sistema financeiro, só que também nessas ocasiões uma bomba lá no Afeganistão pode impactar sim a economia mundial, né? Quem está envolvido nessa situação de bomba, já pegando o gancho aí falando em Afeganistão, os stakeholders ali, as partes envolvidas, são partes que podem e devem influenciar algum tipo de commodity, de carne, algum produto que é negociado internacionalmente, e por isso que há essa rápida contaminação global. É porque o Brasil ele vende hoje para o mundo todo, né? Vende para o mundo todo. Para o mundo inteiro, inclusive a Ásia, onde está o foco desse Oriente problema. Médio, né? Oriente Ásia. Médio. Somos um dos grandes exportadores de carne para o Oriente Médio, né? Sim. Devidamente adequado às religiões do Oriente Médio, mas nós temos aqui grandes empresas que exportam para lá. China, Estados Unidos, Europa. Quem não sabe, o Oriente Médio compra a carne do Brasil, mas essa carne ela é certificada, ela tem que ser produzida de uma forma correta, né? O boi
ele não pode sofrer no momento do abatimento, né? Sim. É isso que acontece. Isso, né? Tem um nome, isso eu não me lembro agora, é algo parecido com halal e alguma coisa assim, que é um certificado. Mas você vê que esse volume de comércio que o Brasil tem, de carne em especial, ele é muito significativo para o mercado e aí grandes empresas acabam sendo afetadas com isso, né? Sem dúvida que são, porque são consumidores. Se eventualmente deixam de consumir, o impacto nessa empresa brasileira pode ser muito grande. Né? Não só carne, minério de ferro é um dos melhores minérios de ferros do mundo, é a da Companhia Vale do Rio Doce aqui do Brasil. Então, esses movimentos mundiais podem sim e afetam o mercado como um todo. Tá? E outra coisa que eu queria entender também, eu percebo que o mercado ele não se afeta só pela falta de consumo. Claro, um determinado mercado deixou de consumir, você vende menos, consequentemente a roda da economia naquela empresa está girando mais lentamente. Mas também existe a expectativa de mercado, aquela questão assim do mercado estar confiante ou desconfiado. Faz sentido? Faz sentido. A gente costuma dizer, tem um ditado no mercado financeiro que é, às vezes as ações sobem no boato e caem no fato. Né? Então, justamente explicando esse ponto que você traz aqui, que é a expectativa. Né? Então, se hoje está acontecendo essa bomba em algum lugar e afetou isso agora, ao mesmo tempo que gera pânico de imediato, no curto prazo, no longo prazo pode ser uma oportunidade de investir. Então, existem participantes do mercado financeiro que se aproveitam no bom sentido disso, né? Fala, olha, aconteceu isso agora, mas a companhia é boa, a empresa é boa, eu acho que vale a pena talvez investir nela agora, nesse momento que está muito baixo, não acho que vai quebrar. Você calcula o risco, é isso? Calcula você tenta mensurar o risco e fazer uma aposta. No final das contas, acaba pode ganhar sendo ou perder, né? Uma aposta. Eu acredito naquela empresa, eu vou investir naquela empresa, apostando para daqui 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10. E aí tem que ter estômago, né? Porque às vezes você faz uma aposta e o início dessa jornada ele não é bom. Às vezes o início não é, às vezes no meio do caminho não é. Então, eu sempre digo na parte de investimentos que a gente tem que ter objetivos e limites de perda. A gente chama de gains ou stops. Né? Stop loss ou stop gain. Né? Então, assim, até quanto que eu aguento numa possível queda. Né? Obviamente, nesses momentos de crise que a gente tem passado, esses stops loss, esses stops de perda, geram pânico nas pessoas e tem esse efeito manada de vendas em massa. Junta-se a isso uma instabilidade, às vezes local, de um país ou outro, onde países emergentes acabam sofrendo mais e os grandes investidores vendem ativos desses países menores, desses países em desenvolvimento, para ir para países mais maduros. São economias mais fortes, mais fortalecidas, né? Como, por exemplo, Estados Unidos, China e assim por diante. Um pouco mais Estados Unidos. Eu vi que você torceu um pouco o nariz na hora que eu falei da China, porque tem um outro assunto que a gente vai entrar agora no segundo bloco, que é essa questão então que a gente percebe uma instabilidade da China com essa situação do Afeganistão, né? Perfeito. Tá, então vamos fazer um intervalinho agora e depois do intervalo a gente volta para falar sobre isso. Okay. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre protagonismo. Trazer novamente o seu idoso ao centro da sua família. Após décadas dele de utilidade, se sentir útil à família, principalmente o idoso que tem alguma limitação, ele vai perdendo o protagonismo na família. E isso não deve acontecer. O cuidador de idosos ele tem essa função, trazer novamente o idoso ao centro da família, valorizando o histórico e a história dele. Você vai ver, vai ficar muito mais fácil de cuidar dele e muito mais leve. Traga isso, leve para o centro da sua família o idoso, você vai ver. Vai dar muitos resultados positivos para você e principalmente para ele. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Rodrigo Antunes. Aliás, Rodrigo Antunes é nome de guerra, né?
Porque se for falar um nome completo, como é que é? Pode falar? Pode, vai o programa inteiro para falar. Rodrigo Antônio Alves de Lima Antunes. Pois é, muito bom, muito bom. Tenho liberdade com o Rodrigo, é meu amigo pessoal. Rodrigo, me conta uma coisa, a gente percebe, a gente falava agora a respeito dos Estados Unidos, e quando eu falei de Estados Unidos e China, você deu aquela pequena discordância em relação à China. Cerca de 25% do mercado está nos Estados Unidos, cerca de 24% do mercado está na China, é isso? É isso aí. Por que a China está instável, então? Não sei se eu posso usar esse termo, mas por que você ficou um tanto na dúvida quando eu afirmei que lá era um mercado, uma economia segura? A China, evidentemente, em pouco tempo deve assumir a liderança de maior economia do mundo, só que pelo regime político que ela adota lá, é difícil a gente ter certeza do que realmente está acontecendo, né? A gente sabe o que é divulgado, né? Não existe uma possibilidade de ver os números do governo para ver se é aquilo mesmo. Eles não são confiáveis. Por enquanto, não. Agora, é evidente que eles têm 1 bilhão e tantos mil habitantes e o mercado e o mundo se move pelo consumo. Apesar de tudo, é o consumo que vai ditar se uma economia vai crescer ou não. E se essas pessoas têm capacidade de consumir. Não adianta ter só população e as pessoas não terem dinheiro. A gente vê o exemplo da Índia. Né? Então, a China, aparentemente, tem esse público e tem aumentado a renda per capita dos chineses. Isso faz com que realmente ela assuma aí uma liderança. O único desconforto que eu vejo é justamente não ter essa transparência como a gente tem em outras economias. Né? Entendi. Esse ponto aí é que deixa um pouquinho desconfortável e ela ainda é considerada uma economia emergente. Ainda é considerado emergente em função de estar emergindo. Mas é um emergente que eu gostaria de estar, né? Exatamente. É algo muito mais parrudo que um Brasil. Mas a cesta de mercados emergentes ainda coloca China, Brasil, Turquia, ali, México meio que no mesmo bolo. Sei. Por enquanto. Né? Então é isso que gera um pouco de desconforto. Tá? E politicamente, nós agora há pouco falávamos sobre Afeganistão. A gente sabe que a China, de certa forma, ela se aproxima do Afeganistão. A gente não sabe se aproxima porque é interessante politicamente estar contra os Estados Unidos, mas essa proximidade de China e Rússia com o Afeganistão, uma vez que agora a gente está vendo toda essa revolução acontecendo, num país que é desse tamanho, né? Num país que é minúsculo. Quanto que isso afeta a economia mundial? Olha, o que a gente pode perceber é que China e Rússia, como você citou, durante esses 20 anos que os Estados Unidos esteve ali como coordenador do Afeganistão, guardião, né? Meio que guardião, se aproximou muito do Talibã, que é esse partido que hoje controla, radical, que acabou assumindo de uma maneira muito abrupta ali, reassumindo, né, o controle do país. Isso já estava meio que mapeado, que os Estados Unidos sairia do Afeganistão e o Talibã voltaria para o governo em algum momento, mas não tão rápido como a gente viu. Né? Em 2 dias conseguiram dominar tudo. E essa notícia de que China e Rússia se aproximaram do Talibã, começaram a dialogar com o Talibã durante esses 20 anos, né, evidenciou, principalmente agora na saída dos Estados Unidos, e a China ficando com a embaixada lá e abrindo espaço para dialogar com o Talibã, botou uma pimentinha e acendeu uma luz amarela nesse relacionamento entre esses países e Estados Unidos. Os Estados Unidos já vem sendo enfraquecido por uma série de medidas que tem tomado, né? O próprio Biden perdeu quase 7 pontos de popularidade por essa medida ter sido tomada sem consultar a Inglaterra, que era um dos aliados. Né? Isso é ruim por quê nos Estados Unidos? Porque ele perdendo a popularidade, tem mais um pacote de infraestrutura para ser aprovado, os republicanos não gostando disso. Talvez não aprove. Talvez não aprove. É $1 trilhão de dólares de infraestrutura. Né? Ou vai querer uma moeda de troca por isso. Então você vê que uma atitude talvez ímpita, né? Gera esse conflito todo, e aí você vê de um lado China, Rússia e o Talibã. Né? Se fosse isoladamente Talibã e Afeganistão, eu acho que o impacto não seria tão grande. Seria mais a questão social. Seria mais local, né? Mais local, questão das mulheres, etc. Sim. E tal.
né? Mas aqui, quando a gente vê China de um lado e Estados Unidos de outro... Você volta para uma suposta Guerra Fria, né? Você volta com alguma semelhança. Eu acho que é muito cedo ainda a gente falar de guerra, uhum. né? Mas a gente vê que nos momentos de guerra que os Estados Unidos acaba se favorecendo e crescendo ainda mais a economia. Os caras gostam de guerra, né? Tá no sangue, né, do americano, em causar essa... Sou o protetor, sou o guardião. E nesse caso eu não sei se vai dar muito certo. Pode dar ruim. Pode dar ruim, cara. Pode dar ruim. E Tá isso é um cenário que o mercado não gosta. E para nós aqui, Rodrigo, o que nós fazemos? Nós que somos cidadãos aqui comuns, temos aí a nossa economia doméstica, né, caseira, vamos dizer assim. O que a gente tem que fazer? Quais as precauções que eu e você temos que tomar? Olha, eu acho que na parte de investimentos, né, como pessoa física, até mesmo empresas, né, o primeiro fato é risco tá aí, vai existir, pode ser que aumente, porque ainda mais olhando dentro da esfera brasileira, a gente coloca mais um temperinho que é as eleições do ano que vem. Então tem aí um outro ponto também que eu estava esquecendo. Que pode aumentar ainda mais essa tensão. Porque quando a gente se aproxima de eleição... se aproxima os governos atuais, né? Isso eu não estou falando nacional, estou falando governos estaduais também, eles começam a fazer investimentos para tentarem trazer a simpatia popular. A popularidade, né? O que sempre na história do Brasil e de qualquer país não é bom, porque acaba gastando o que não tem, acaba estourando contas que não deveriam, né, em prol de uma possível reeleição, de uma possível eleição, né, de se elegerem. Né, e aí, nesse sentido, a gente coloca essa pimentinha a mais no nosso cenário. Há 6 meses atrás, os grandes analistas falavam que a renda fixa no Brasil tinha morrido, que o juro estava 2,5%, e todo mundo fala, não tem mais renda fixa. O Brasil, nos últimos, 30, 40 anos, se você pegar uma análise entre renda fixa e variação de bolsa, renda fixa deu um baile. Né? Deu um baile no que a bolsa entregou. Então, isso mostra que a prudência é muito importante. Então, essa renda fixa que há 6 meses atrás todo mundo falava que não existia mais, voltou com tudo. Ou seja, continuamos fazendo cesta de produtos que é para não ficar refém, né? Exposto, né, nessa variação de renda variável. Sim. Existem grandes oportunidades na renda variável. Eu não estou fazendo apologia só à renda fixa aqui. O investimento tem que ser uma carteira pulverizada e diversificada. Sim. Por isso a importância de ter um especialista para te auxiliar nisso. Mas nesses momentos instáveis, Aguinaldo, as pessoas devem, né, procurar algo mais seguro. E o que é mais seguro? Investimentos atrelados ao CDI. É algo que protege mais a carteira, uma vez que se o governo continuar subindo taxa de juros, e tudo indica que pode continuar subindo, esse seu dinheiro não vai perder tanto valor. Ou seja, porque o CDI ele varia conforme essa oscilação. Taxa Selic. Muito bom. Então essa é uma possibilidade, a outra é proteger da inflação. Que existem vários investimentos atrelados ao IPCA, que é a taxa base, a taxa de inflação oficial do governo, mais um cupom. Então você ganha tudo que der inflação, mais uma taxa pré-estabelecida. São movimentos que a gente sugere para alguns clientes, nossos lá, clientes pessoais, para proteger mesmo um pouco mais a carteira e sair da exposição de renda variável. Legal. Rodrigo, a gente vai fazer mais um intervalinho aqui, a gente volta agora para o terceiro bloco para falar um pouquinho mais a respeito de soluções, porque até agora a gente só trouxe problema para o nosso telespectador, né? Perfeito. Então, mais um intervalinho e até daqui a pouco. Mais cafeína aqui no Café Corporativo de hoje. Hoje o nosso Mais Cafeína vai ser um pouco mais longo, ser mais intenso, aquele café de copo grande. Duplo, né, Rodrigo? Porque a gente vai falar sobre soluções. E aí, o que fazer, uma vez que o mercado está de ponta cabeça, né?
Até esses dias atrás o mercado imobiliário estava bombando, continua, né? Pelo que eu entendo, o mercado imobiliário continua bem aquecido, faz sentido? Faz sim. Eu acho que a gente constatou que essa crise sanitária que a gente falou um pouquinho da pandemia, né, no começo da entrevista, ela trouxe uma percepção nas pessoas de que, puxa, posso pegar essa doença e morrer. Então, não adianta eu ficar só guardando dinheiro, deixa eu gastar um pouquinho também. Deixa eu investir. Tanto é que a gente vê, tem empresas construtoras que estão lançando empreendimentos em São Paulo a R$35 mil o metro quadrado. Eu achei um absurdo. Porque até pouco tempo atrás a gente falava em 10 mil, né? Mas agora, o que surpreende, no Rio de Janeiro, essa mesma construtora vai lançar um empreendimento a $20 mil o metro quadrado. É o lugar mais caro do mundo. 100 mil reais. 100 mil reais um metro quadrado. Sim. Um apartamento de 100 metros quadrados custa R$10 milhões. Pois é. Como é que pode isso? Bom, enfim, se estão lançando é porque tem gente para comprar. Alguém vai querer comprar. Alguém vai querer comprar. Então a gente vê sim o mercado de construção viu ser impulsionado ano passado. Esse ano deve continuar esse movimento. Carros de alto luxo também, sim, batendo recordes de venda, enquanto híbridos agora, híbridos, né? Enquanto algumas montadoras saindo do Brasil, né? O segmento alta renda tá bem forte, bem aquecido por esse comportamento talvez de medo, de insegurança, de vou fazer agora porque... Não sei se eu vou fazer um dia. Não sei se eu vou fazer um dia. Né? Então, e é bom, o mercado de construção impulsiona a economia. Porque ele gera emprego, né? Gera emprego, inclusive, para uma mão de obra mais chão de fábrica, né? Que normalmente é quem mais sofre quando a gente tem aí uma dificuldade na economia, correto? Correto. A gente não tem uma receita, né? Não existe uma fórmula mágica aqui. A gente observa, a economia é uma ciência humana, é justamente comportamental. Né? Então o que a gente percebe primeiro por parte dos governantes, dos administradores do país. A gente sentiu aí até 6 meses, 8 meses atrás uma falta de diálogo, né? Algo, vou fazer desse jeito e assim acabou. E percebemos que não é o caminho. O idealismo nem sempre funciona, né? Quer dizer, eu gostaria que o sol brilhasse, mas não sei se ele vai brilhar hoje. Vai amanhecer, né? Com chuva, você vai fazer como? Exato. Né? Então, esse extremismo é muito nocivo para qualquer situação da nossa vida, não só de um país. Né? Então, essa é uma solução. O diálogo sempre é a melhor forma de resolver os problemas. Não adianta eu querer impor. E o que a gente percebeu é que demorou um pouco para isso começar a acontecer. Então, o primeiro passo é esse. O segundo como eu estava te falando no começo, a questão dos tetos de gastos do governo. É imprescindível que ele cumpra esses tetos de gastos, porque se ele estoura isso, é como se você, como pessoa física, estourasse seu limite do cheque especial do banco e entrasse lá na lista negra, né, de devedores. Sim. Né? Ninguém mais vai querer emprestar. Se ele faz isso, se ele fizer, pode, vai fazer, só que aí vai ficar mais caro para eu pegar dinheiro emprestado para financiar minha dívida, que é uma dívida muito grande, e é uma dívida que o problema não é o tamanho, o problema é o crédito de fazer essa dívida rodar. Né? Então, é um pouco de diálogo, um pouco de prudência. Negociação. Tem que negociar. E negociar interno e negociar com externo também, né? Sim. A negociação interna para poder aprovar medidas necessárias para conter isso, né, dentro do próprio país, mas, sobretudo, saber não fechar a porta para o mercado externo, porque ninguém vive sozinho, né, Aguinaldo? Como pessoa física, a gente precisa do outro para sobreviver, e o país também. Sobretudo um país, quando você está num cargo de liderança num país, você não é só você é uma nação. Né? Então você tem uma responsabilidade. Você não fala só por você, né? Perfeito. Porque o grande problema é que a pessoa fala por ela, mas ela esquece que tem mais não sei quantos outros milhões de brasileiros que vão ser impactados. Nisso, né? Então não adianta eu fechar a porta. A gente falou de China aqui, eu não gosto da China, vou fechar a porta para a China. É impossível hoje. É mais ou menos como eu falar assim, eu nunca mais vou trabalhar nessa empresa. Eu estou falando por mim, pelos meus filhos, pelas Ninguém na minha família vai trabalhar nessa empresa. Não é bem assim que funciona. Assim. Né? Então, por mais que eu não goste de tal
país ou de tal pessoa, eu posso ter essa opinião, eu devo ter essa opinião. Só que quando eu estou num cargo de liderança, né, não posso fazer isso. Muito bom. Né? Então eu acho que essa falta de diálogo e de conversa e fechar portas, eu sou muito mais um construtor de pontes do que um fechador de portas. De portas e de muros, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, e o governo acho que deveria pensar algo nesse sentido também, né? Afinal, ele foi colocado lá, os governos são colocados lá pelo povo, por nós, né? Muito bom, Rodrigo. Rodrigo Antunes, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Deu uma aula de economia hoje. Eu espero poder te trazer aqui mais vezes, né? O Rodrigo vai continuar vindo aqui no Café outras vezes para poder falar um pouquinho sobre essa ciência que é a economia. Estou sempre à disposição, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui e muito sucesso para todos. E você que está em casa, acesse o Café Corporativo também no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Lá nós temos mais de 200 entrevistas no nosso acervo e seguramente muitas delas podem te ajudar nos seus objetivos. Acesse e também divulgue para os seus amigos. E continue aqui com a gente no canal 25 da NET e também no 525. Até lá!